Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto da pacata Brasília. Deve ter alguns lugares no plano que tá tendo bloco de carnaval, né? Mas uma cidade que não tem aquela movimentação toda com relação ao carnaval, como as cidades litorâneas, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, fervendo na Bahia. Tô vendo vários vídeos aí, muito cuidado. Muito fulião aí, bebendo e muito furto, gente roubando celular, carteira, estão metendo a mão mesmo, briga. Aí eu fico em casa como eu não tô fazendo nada, só vendo os vídeos que vão chegando nos grupos, né? Bom, você tá no canal Vascaíno do Cerrado, tô falando direto de Brasília, como eu disse aí. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Veio com esse vídeo de domingo, o único, só pra gente bater um papo sobre algumas atualizações no Vasco da Gama, tá? Eu vou começar com uma sobre o TCE do Rio de Janeiro, que saiu agora fim da tarde, né? O TCE do Rio de Janeiro mantém suspensa a licitação do Maracanã por tempo indeterminado. O que significa isso? Que não vai sair a licitação para que o Vasco possa concorrer e assim o Urubu e o Fluminense continuam jogando lá, ainda sendo os donos, né, ou mandando com relação ao consórcio do Maracanã por tempo indeterminado. Isso é uma política que está rolando nos bastidores aí, é muita podridão, né? A gente já fala da política nacional no Rio de Janeiro, então tem muita coisa safada que acontece lá, né? Principalmente nos tribunais. Então tá aí, não tem previsão para licitação aí, ou para sair a licitação do Maracanã. Bom, fim da espera, o zagueiro Manuel Capasso é anunciado hoje pelo Vasco, né? O contrato assinado vai até dezembro de 2025, o argentino tem 27 anos, primeira vez que sai da Argentina para jogar. Os times que ele passou é o Aldovise, Defensa e Justiça, Platense, se eu não me engano, tá jogando hoje contra o Boca Juniors lá na Bombonera, tá jogando hoje o Campeonato Argentino, esse Platense. News e o Atlético Tucumã, os times do zagueiro Manuel Capasso. A expectativa é para ver ele em campo junto com o Léo Pelé, fazendo a dupla de zaga, formando a dupla de zaga titular do Vasco, né? Ele deve ser apresentado na quarta-feira, né? A informação inclusive do jornalista Emerson Rocha, ele deve ser apresentado na quarta-feira e o Vasco viaja na quinta para jogar aqui em Brasília a Copa do Brasil. Isso, o Vasco encara o Trem do Amapá aqui às 9h30 no Mané Garrincha, né? Estão vendendo ingressos para essa partida. Um empate ou uma vitória classifica o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas por que o Vasco vai jogar com o estádio lotado de vascaíno e ainda com a vantagem do empate? São o regulamento da Copa do Brasil. O certo era o Vasco ir lá ao Amapá, encarar o Trem lá no estádio deles, né? E a vantagem do empate é do time visitante. Aí o Trem, o que fez para ganhar dinheiro lá, a dona lá a dirigente, a presidente do Trem, vendeu o jogo, o mando para Brasília. É claro que você vai ter um mando invertido. O Vasco joga com a torcida, joga com o empate, com a vitória, enquanto o time de menor expressão, a obrigação é ganhar e passar de fase dessa Copa do Brasil e faturar quase 1 milhão aí, ou mais de 1 milhão, que é a passagem da primeira fase, confirmando aí a passagem do Vasco. Aí tem muita gente perguntando sobre ingresso. Mas tá caro, também achei caro. Mas aqui, como o jogo aqui é esporádico, talvez se fosse pra gente ir todo fim de semana no estádio, seria inviável, né? Mas tem ingresso de R$80, tem ingresso 80, o anel superior, tem ingresso de R$99, aquele lá atrás dos gols, e ingresso de R$140, aquele ali dos lados do campo, mais próximo ali, ou próximo do banco de reserva. Então tá aí o jogo do Vasco aqui em Brasília contra o Trem e a expectativa para ver se o Léo e o Capasso vão formar essa dupla de zaga no jogo contra o Trem, ou então vai ser no jogo Campeonato Carioca contra o Boa Vista, tá? O Vasco, na divulgação aí da contratação do Capasso, colocou um avião, ou mostrou um avião saindo de Buenos Aires, chegando no Rio de Janeiro, com música e tudo, e os jogadores do elenco do Vasco desejando boas-vindas ao zagueiro argentino. Tá lá na Vasco TV, não vou colocar aqui por causa de direitos autorais, beleza? Bom, falando em argentino, saiu uma matéria hoje no Extra, meio que destrinchando a situação do argentino Orediano, esse que
que das contratações do Vasco para esse ano, é a maior contratação. Aliás, da história do Vasco, ele é a segunda maior contratação, né? E dos jogadores que vieram, ele é o que menos atuou até agora. Ele é o que menos tem, o que mais jogou foi o Léo Pelé, e ele é o que menos jogou, né? E aí, o Extra, inclusive, que faz uma comparação dele ao chileno lá, o Palácio, né? Com relação à situação dos dois, e traz ou pontua duas situações que são determinantes para que ele não tenha um início mais presente dentro de campo no Vasco. A primeira situação é o Barbieri encontrar o Peck jogando o futebol que vem jogando, né? O Peck, dos jogadores que são remanescentes, é o que hoje, ele e o Teixeira, né? É que jogam o melhor futebol. Então o Peck tem jogado bem e joga no setor, na faixa de campo que o Orediano costuma atuar. A segunda são as queixas em relação a dores musculares. Então a segunda questão que faz com que ele não tenha atuado tanto pelo Vasco, né, são as limitações físicas, a situação que ainda estão tratando para que ele, inclusive ele está se recuperando de uma lesão na coxa, e que ele jogou sentindo dores, só que ele não se comunicou, não falou, e isso o Barbieri chega a falar numa entrevista, por causa da timidez, sei lá, que estão tentando conversar com ele para que haja uma comunicação mais ativa e para que não ocorra o que aconteceu, ele jogar sentindo dores e isso causar uma lesão. Então essas duas situações fizeram com que o Orediano, o contratado aí, com maior valor nessa era SAF, tenha pouca rodagem, ou tenha pouca minutagem dentro de campo com o Vasco, ou com a camisa do Vasco, né? Bom, para finalizar, a agenda do Vasco: o Vasco não vai ter carnaval, vão treinar no CT Moacir Barbosa segunda, terça e quarta, e viajam na quinta, como eu falei, para jogar aqui em Brasília contra o Trem do Amapá. Essas são as notícias que a gente tinha para trazer para você. Desejar aí mais uma vez boas festas, juízo, não bebe, não dirige, não arruma confusão, não briga, paciência, evite confusão. Você vê alguém alterado, passa longe, evita, porque sua vida, a vida da sua família, né, o dia a dia depois que passar o carnaval, vale muito mais a pena do que 2, 3 dias de festa, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.